A sustentação de uma aeronave em voo nivelado e velocidade constante depende do equilíbrio entre duas forças opostas: o empuxo gerado pelos motores e o arrasto aerodinâmico. O empuxo, força propulsora essencial, é produzido por motores térmicos que convertem energia térmica em energia mecânica. Esse processo envolve o fluxo de um fluido de trabalho através do motor, onde a energia térmica é liberada em um ponto específico do ciclo termodinâmico, caracterizado por uma pressão superior à pressão atmosférica. Neste conteúdo especial, vamos desvendar 5 segredos sobre os novos motores de alta potência que prometem transformar a aviação. Número 1. Desafios do setor. A constante busca por inovação na aviação comercial tem impulsionado o desenvolvimento de motores cada vez mais eficientes e potentes. A modernização de aeronaves mais antigas, como os Boeing 737, NG e MAX, e os Airbus Neo, demonstra a importância dos motores como fator de competitividade. A longevidade dessas aeronaves, que ultrapassa 57 anos em alguns casos, é um testemunho do sucesso dessas atualizações. Embora recordes mundiais sejam um indicador de excelência, a verdadeira transformação na aviação está ligada à capacidade dos motores em oferecer soluções inovadoras e sustentáveis para os desafios do setor. A indústria aeronáutica enfrenta uma crescente pressão para reduzir suas emissões de carbono e aumentar a eficiência de seus motores. A iniciativa CFM Ascensão, uma parceria entre a Safran Aircraft Engines e a GE Aerospace, representa um passo importante nessa direção. Ao desenvolver um motor compatível com combustíveis sustentáveis e hidrogênio, a CFM busca reduzir significativamente o impacto ambiental da aviação. Essa iniciativa se baseia em décadas de pesquisa e desenvolvimento na área de propulsão aeronáutica, com projetos como o Pratt & Whitney Allison, 578, Delta X-Ray e o General Electric G36, demonstrando o potencial de tecnologias inovadoras para transformar a aviação. Embora protótipos com características inovadoras tenham sido desenvolvidos no passado, a implementação de motores de rotor aberto foi dificultada por desafios como ruído excessivo e complexidade mecânica. Contudo, graças aos avanços recentes em ciência de materiais e simulação computacional, o interesse por essa tecnologia foi revitalizado. O motor CFM Rising é um exemplo concreto de como esses avanços tornaram possível superar os obstáculos anteriores e transformar uma ideia promissora em realidade. A Safran se destacou na vanguarda da propulsão aeronáutica ao desenvolver um inovador motor de rotor aberto. Inspirado no conceito de ventiladores turbomodernos, esse motor, submetido a rigorosos testes em 2017 e 2019, apresenta ventiladores contrarrotativos acionados por caixa de engrenagens, resultando em níveis de ruído surpreendentemente baixos, comparáveis aos dos mais recentes motores CFM LEAP. Em parceria com a General Electric, a Safran aprimorou ainda mais o design, adotando um sistema de ventilador único com pás ajustáveis, otimizando o fluxo de ar. Essa configuração, similar à de motores turbohélice, simplifica a mecânica do motor e promete uma redução ainda maior de ruído, marcando um avanço significativo no desenvolvimento do motor CFM Rise.
Número 2. Novas arquiteturas. A indústria aeronáutica tem buscado incessantemente por soluções mais sustentáveis e eficientes. Um dos principais focos tem sido o desenvolvimento de motores capazes de reduzir o consumo de combustível e as emissões. As recentes inovações da CFM International prometem revolucionar o setor, com tecnologias que podem transformar a forma como as aeronaves voam. Enquanto os turbofans dominam o mercado da aviação comercial, a busca por maior eficiência tem impulsionado a pesquisa por novas soluções, que podem envolver desde a otimização dos motores existentes até o desenvolvimento de novas arquiteturas. Aumentar o tamanho de um motor a jato permite o uso de pás de ventilador maiores e com maior ângulo de inclinação. Essa configuração possibilita que o núcleo do motor seja menor, reduzindo a quantidade de ar e combustível necessária para a combustão. Consequentemente, a aeronave consome menos combustível, pois uma maior quantidade de ar passa pelas pás sem entrar em combustão. No entanto, essa vantagem está associada a desafios, como o aumento das forças estruturais e a necessidade de materiais mais resistentes para suportar as altas rotações. O motor de propfan, uma combinação intrigante de turbohélice e turbofan, promete uma nova era na propulsão aeronáutica. Ao unir a eficiência do turbohélice com a potência do turbofan, essa tecnologia tem o potencial de revolucionar o setor. Embora a ideia não seja recente, tendo surgido nas décadas de 1970 e 1980, o propfan ainda enfrenta desafios para se tornar uma solução amplamente adotada. A complexidade do projeto e a necessidade de uma infraestrutura específica são alguns dos obstáculos que limitam sua aplicação, como demonstra o caso do Antonov An-70, a única aeronave comercial a utilizar esse tipo de motor. A tecnologia de motor de rotor aberto sempre demonstrou grande potencial, mas enfrentou desafios que a impediram de se tornar mainstream. No entanto, o cenário atual indica uma reviravolta nesse panorama. A CFM International, por exemplo, está à frente de um projeto ambicioso, o CFM Rise. Esse novo conceito de motor promete não apenas superar as limitações dos motores de rotor aberto anteriores, mas também oferecer vantagens significativas em relação a outros tipos de propulsão. Número 3. Marco na propulsão aeronáutica. O CFM Rise representa um marco na propulsão aeronáutica, prometendo redefinir os limites da aviação. Quase 4 décadas de pesquisa e desenvolvimento culminaram neste motor, que promete ser o mais eficiente e inovador de sua categoria. Mas por que demorou tanto para que a indústria notasse o potencial do Rise? A resposta reside na complexidade da engenharia aeronáutica e na gradual evolução dos motores a pistão, que dominaram a aviação por décadas. Desde os pioneiros Wright, que utilizavam motores de configuração em linha ou radial com resfriamento, a propulsão aeronáutica passou por transformações significativas. A combustão interna, a base do funcionamento desses motores, envolvia a compressão de uma mistura ar-combustível dentro de cilindros, cuja expansão impulsionava os pistões e, consequentemente, a hélice. No entanto, as limitações desses motores, sobretudo em termos de eficiência e potência, impulsionaram a busca por novas tecnologias. Os primeiros motores de pistão em linha, apesar de pioneiros, apresentavam limitações em termos de confiabilidade. O desgaste constante de componentes como válvulas, pistões e mancais, além da necessidade de monitoramento constante do sistema de resfriamento, especialmente em condições de voo exigentes, demandavam manutenção frequente. Em resposta a esses desafios, os motores radiais, com seus cilindros dispostos em círculo, surgiram na década de 1930. Construídos com materiais robustos como ferro fundido, aço e alumínio, esses motores ofereciam maior confiabilidade e potência, tornando-se a escolha padrão para muitas aeronaves da Segunda Guerra Mundial.
Paralelamente, os motores em linha também evoluíram, com a introdução de supercarregadores que aumentavam a potência em altas altitudes. Modelos como o Rolls-Royce Merlin, utilizado em caças lendários como o Spitfire e o P-50 e um Mustang, demonstraram o potencial dos motores em linha superalimentados. Embora os avanços tecnológicos tenham proporcionado melhorias significativas no desempenho e na manutenção dos motores, as limitações existentes ainda não eram suficientes para atender às demandas crescentes da aviação. Apesar do aumento da eficiência e da velocidade, os motores ainda não conseguiam acompanhar o ritmo acelerado da indústria, exigindo manutenções frequentes. Número 4. Combustor de baixa emissão. Revelado em 2014, o Ultrafan da Rolls-Royce representa um marco na evolução da propulsão aeronáutica. Inicialmente concebido como um protótipo para testar novas tecnologias, o motor gigante, com seus 140 polegadas de diâmetro, entrou em fase de testes em 2023. Essa iniciativa pioneira, que utiliza combustível sustentável, busca revolucionar a aviação ao combinar alta eficiência com menor impacto ambiental. O Ultrafan se destaca por sua alta taxa de desvio, que resulta em um motor mais silencioso e econômico. Além disso, a utilização de materiais avançados como titânio e carbono e um combustor de baixa emissão contribuem para reduzir o consumo de combustível e as emissões de poluentes. Com um potencial de economia de até 20% de combustível por voo em comparação com os motores atuais, o Ultrafan demonstra o compromisso da Rolls-Royce com um futuro mais sustentável para a aviação. O desenvolvimento de motores para aeronaves de grande porte, capazes de transportar mais de 200 toneladas, é um processo complexo e rigoroso. As equipes de engenharia das fabricantes precisam atender a requisitos extremamente detalhados dos clientes, o que torna a fase de projeto a mais longa e onerosa. Um exemplo desse processo é o desenvolvimento do motor Rolls-Royce Trent XWB, que durou cerca de 6 anos. Após a seleção da Rolls-Royce pela Airbus para equipar o A350, o primeiro voo de um A350 equipado com 2 motores, Trent XWB, ocorreu em 2010. As instalações da Rolls-Royce em Derby, no Reino Unido, são um centro de excelência na fabricação de motores a jato, onde cada motor é cuidadosamente montado. O disco do ventilador, uma peça fundamental do motor, é composto por 22 lâminas de alta precisão, que são instaladas por especialistas e ajustadas para otimizar o fluxo de ar. Número 5. Resistência e durabilidade. A Rolls-Royce submete seus motores a testes exaustivos em instalações altamente controladas. Em câmaras de teste isoladas acusticamente, os motores são submetidos a uma série de avaliações rigorosas, incluindo testes de desempenho, resistência e durabilidade. Antes de cada teste, são acionadas múltiplas medidas de segurança para garantir a proteção dos operadores. Todos os dados são meticulosamente registrados e analisados para assegurar a conformidade com as especificações do cliente. A variedade de testes abrange desde simulações de condições climáticas extremas até avaliações de componentes individuais. Após a aprovação em todos os testes, os motores são cuidadosamente embalados e transportados para as linhas de montagem, onde são integrados às aeronaves. O mercado de motores para aeronaves é altamente competitivo,
com grandes fabricantes como General Electric, Rolls-Royce, Pratt Whitney e CFM International disputando uma fatia cada vez maior desse mercado bilionário.